falar um pouquinho de economia, as coisas estão conectadas. O resultado da prévia da eleição ontem, conectada junto da Elaine Basti, que está chegando aqui para a gente conversar um pouquinho, né, Elaine? Bom dia, antes de mais nada, boa semana para você. Obrigada. Javier Milei, candidato de ultradireita, avançou. Na sexta-feira eu me lembro de ter lido aqui algumas pesquisas eleitorais que falavam numa desidratação dele, né? Ficaria ali em torno de 20%, talvez um pouco menos, mas teve um desempenho surpreendente, mais de 30% individualmente dos votos dados pelos argentinos. Não é eleição ainda, né? Os argentinos foram às urnas, é obrigatório, né? Mas eles vão às urnas para escolher quem vai ser o candidato de determinada corrente. É como se a gente fosse 3 meses antes da eleição às urnas, para decidir quem vai ser o candidato da coligação do PT com o PSB, ou do PL com o Republicanos, né? Isso. Lula ou Suplicy, o Valdemar da Costa Neto ou o Tarcísio Gomes de Freitas, né? É esse tipo de escolha que os eleitores foram fazer, mas não deixa de ser também uma prévia importante da eleição, que coloca como protagonista um candidato antipolítica, né? Antissistema, com aquele discurso bem raso, né? Que vai acabar com tudo isso que está aí, acabar com a casta política. E o povo argentino está muito suscetível a isso, né, Elaine? Tá porque com uma inflação crise, de 100%, taxa de juros de 90%, 40% abaixo da linha da pobreza, né? Eles querem uma saída. Embora não exista saída fácil, o candidato Milei está oferecendo aí. Na economia, dolarização, o Equador fez isso recentemente. O Equador fez, né? É uma proposta... Acabar com o Banco Central. Exatamente. Ele traz propostas fáceis de serem digeridas, mas são propostas mirabolantes, né? A Argentina, ela tem uma economia bimonetarizada, né, que a gente fala, porque... o dólar já é muito usado na economia argentina, inclusive venda de imóveis é feita em dólar, né? Então, só que o que ele está propondo é dolarizar, oficializar o dólar como moeda. Isso aí já foi tentado, é um discurso fácil que já foi tentado na época do Menem, na década de 1990, Plano Cavalo, lembra? Sim. Do Plano Cavalo? Não deu muito certo, porque não é uma coisa fácil de se fazer e acabou terminando em 2001 com um calote da dívida externa, porque trouxe um peso muito grande para o país a manutenção dessa paridade. Para você ter a paridade com o dólar, você precisa ter muitos dólares primeiro nas reservas internacionais. E a Argentina não tem isso. Na realidade, é o contrário, está faltando. A Argentina ela acabou vendendo muitos dólares para compensar a desvalorização do câmbio e aí foi perdendo divisas. Hoje, metade da dívida que a Argentina tem, mais da metade, 70%, é em dólar e faltam dólares no país. O que vem de uma sequência aí de problemas com inflação, o dólar vai... o governo argentino tem tentado compensar, Colombo, a desvalorização da moeda com subsídios dados para a população de mais baixa renda. Porque a inflação, a gente sabe que é perda de renda na veia, né? Principalmente para baixa renda. Aí ele gasta dinheiro para dar esses subsídios. Quando ele gasta dinheiro para dar esses subsídios, está colocando mais moeda em circulação, ele desvaloriza o peso também. Então, quer dizer, é um tiro no pé. Hoje é um caos ali a economia argentina. São 15 tipos de câmbio que a gente tem. Você tem o câmbio oficial, você tem o câmbio paralelo, que chama Blue, você tem um câmbio que se chama soja, que é para exportação, você tem um câmbio que chama Coldplay, que é para pagar shows de artistas internacionais, tem um câmbio que chama Netflix, que é para pagar serviços de streaming, né? Então, assim, é uma loucura. Porém, segundo o FMI, precisaria ter uma desvalorização da moeda argentina em cerca de 20%, porque hoje a cotação oficial não reflete a cotação real. Se isso acontecer mesmo, a gente vai ter mais inflação no país. Então, assim, a gente está numa espiral aí de crise que, quando a gente olha, é difícil ver um caminho de saída, a não ser medidas realmente impopulares, né, que vão aí desde corte de despesas, de gastos públicos,
privatização para recompor os cofres do governo argentino e começar a dar certo equilíbrio para o orçamento. Agora, o que a gente vê tudo está muito longe disso. Inflação de 3 dígitos, taxa de juros de 97% ao ano. Nem com essa taxa de juros os investidores querem investir na Argentina, né? A gente está com 13,25 aqui, imagina 97%. Só o FMI mesmo, que colocou lá 50 bilhões de dólares para financiar o país, que tem renegociado essa dívida aí junto ao FMI. Então, assim, é uma situação muito delicada que o país vive hoje. Não tem... E aí a gente vê esses resultados nas urnas. Ah, é.